Só aquela revoada. Sabe que eu adoro reencontrar pessoas que eu só vejo em eventos, porque como empreendedor geralmente trabalha sozinho da sua sede ou da sua casa, rever pessoas nos eventos é extremamente gratificante. Mas hoje em dia eu também já tenho a experiência de ir com pessoas que já vão comigo, pessoas que eu já conheço, ou clientes próximas, amigas, etc. E vou te dizer que também gosto muito. Também acho que faz parte dessa rede. E até mesmo pra gente ter experiências diferentes, né? No evento de sábado, por exemplo, todas nós participamos das mesmas palestras. Pelo menos eu e as minhas duas amigas que foram comigo. E no final, quando a gente estava trocando ideias, cada uma tinha uma percepção. Então, se torna ainda mais enriquecedor, né? Fica a dica. Quem frequenta eventos e tem na sua rede de apoio pessoas que não vão, tenta convidar, tenta estimular, porque pode ser produtivo para todas. Duas coisas que pra mim também são verdade. E além disso, te digo que na alimentação também. Trocar ideias de coisas que são saudáveis e gostosas com as minhas amigas e com a minha rede de apoio como um todo é fundamental, porque se eu fico sozinha, eu fico só com o meu paladar infantil, né? Então é bom a gente trocar ideias com outras pessoas para superar desafios. E esse teu relato tem tudo a ver com aquilo que eu acredito. Pode ser o treino, pode ser o estudo, pode ser o que for. Quando a gente inclui alguém que a gente gosta, de modo geral, fica mais fácil, né? Inclusive, se a gente for aprender mais sobre perfis comportamentais e sobre estilos de aprendizagem, a gente vai perceber que incluir pessoas que a gente gosta geralmente se prova efetivo. São raras as situações em que a gente realmente prefere fazer sozinho ou que se motiva mais sozinho. Mas a rede de apoio é fundamental na nossa motivação, né? E eu vou te dizer, com zero modéstia, que eu tenho muito orgulho de a gente fazer isso na comunidade. Sabe que é muito difícil a gente empreender e todos os progressos que a gente tem, todas as conquistas que a gente tem, são muito mais prazerosas quando a gente tem ao nosso lado as pessoas que progridem com a gente e que acompanham a nossa celebração e a nossa jornada. Os desafios que a gente passa são muito grandes, desde ir a um lugar pela primeira vez sem saber por onde começar, desde chegar a uma aula em que parece que todo mundo já está super adiantado no assunto e a gente ainda está começando, desde coisas cotidianas como vender o nosso trabalho, se tornam mais prazerosas quando a gente tem ao nosso lado pessoas que estão progredindo também. Eu tenho muito orgulho da comunidade Fortuna, nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que ela seria tão próspera, tão abundante e tão colaborativa. Eu tenho muito orgulho de ser quem a gente é, de fazer o que a gente é, e eu te convido para vir com a gente. Bom dia, meus produtivos, como é que nós estamos? Terça-feira de aula da comunidade, eu já tô super feliz e animada, porque hoje a aula vai ser muito legal. E pra gente entrar no clima, já vamos direto de quiz para otimizar stories. A questão é, uma coisa que nasceu comigo, que é uma aptidão. Algumas pessoas podem chamar de talento. Pode ser em termos de habilidades ou até em termos de características minhas, mas que eu ainda não desenvolvi muito profissionalmente ou que eu ainda não estou utilizando ao meu favor. Eu tô falando de potencialidades ou eu tô falando de recursos? Acabei de compartilhar ali o Eu Vou da Duda, e a Duda, inclusive, foi quem conduziu comigo um workshop sobre esse assunto lá no mês de julho, em que a gente falou que potencialidades, na verdade, são coisas que a gente tem, seja pelo que for, mas transformar essas potencialidades em recurso requer consciência, requer autoconhecimento, requer decisão. E é esse o tema da nossa aula de hoje, porque vocês sabem que um mesmo assunto pode ser abordado sob várias óticas e trazer progresso pra gente nos mais diversos momentos. Então esse é o tema da aula de número 106 da comunidade, que começa em, 35 minutos. A aula concluída com sucesso trouxe até uma história de um estudo científico mostrando a importância do autocuidado nas nossas criações de oportunidades. E isso tem tudo a ver com a nossa patrocinadora, a Suzy, que inclusive está de aniversário amanhã. Ela nos ensinou através de mais relatos
sobre como nós precisamos estar em dia com o nosso autocuidado e como nós merecemos ser cuidadas. Isso nos ajuda a transformar as nossas potencialidades em recursos para nós mesmas, para as nossas carreiras e para as nossas empresas. Quem ainda não faz parte da comunidade Fortuna, link da bio. Falando sobre o assunto da aula de hoje, eu recebi esse feedback dessa cliente maravilhosa, dessa produtiva do meu coração, sobre o progresso dela. E como é bom a gente ver o nosso progresso e as nossas potencialidades e competências sob os olhos de outras pessoas. Porque a gente tá sempre se cobrando e sempre querendo melhorar e sempre olhando para as coisas que a gente ainda não faz tão bem quanto gostaria. Mas as pessoas do lado de fora enxergam o resultado daquilo que a gente já faz. E aí, esse retorno é tão motivador pra gente, porque a gente também precisa disso, não pode viver só olhando para o que falta, mas sim acessando as coisas boas que a gente já construiu. Essa produtiva que deu esse retorno é mentorada. Na verdade, já concluiu o ciclo de mentoria. Então, na primeira sessão de mentoria, uma das primeiras coisas que a gente faz é acessar as potencialidades da produtiva que tá ali. Por quê? Porque às vezes, quando a gente chega num processo de mentoria de desenvolvimento, a gente nem consegue enxergar direito as coisas que a gente é boa. E aí a gente parte daí e vai aprofundando ao longo do processo. Porque se a gente não fizer esse movimento, às vezes ao longo do processo, a gente vai tendo ideias que não combinam com as nossas potencialidades. E outras vezes, a gente vai precisar de soluções que a gente tem dentro de nós e que a gente não está acessando porque se desacostumou daquilo ali. Então, esse processo de acessar aquilo que a gente tem como potencialidade, transformar isso em recurso, que foi o assunto da aula de hoje, a gente faz durante a mentoria. Então, se tu precisa de ajuda para isso, vem pra mentoria, vem com a gente, porque aqui ninguém tenta inventar, a gente usa o que tem. Bom dia, meus produtivos, como é que nós estamos? Por aqui já com o nosso Chimas prontinho para atender todo mundo, porque hoje a gente tem várias coisas. E uma das várias coisas que a gente tem é o fato de atender produtivas em momentos totalmente diferentes da mentoria. Isso é muito legal e muito gratificante para mim, porque soluções diferentes que precisam ser geradas vão ser geradas por uma mesma metodologia. Então, aquelas que têm desafios mais de um projeto, mais de outro, mais complexos, menos complexos, assim por diante, conseguem ter as suas necessidades atendidas dessa forma. E isso me lembra de eventos. Quando a gente vai a um evento, cada pessoa vai com um objetivo, cada pessoa vai sabendo lá no seu coração e na sua caderneta as suas dúvidas, as suas dores, tanto no negócio como em qualquer outro projeto. E aí, às vezes uma palestra sobre um tema só resolve problemas para todas aquelas que tinham dores diferentes. Então vamos entrar nessa vibe, me conta aqui na caixinha. Pelo fato de tu ter muitas interrupções e nem todas são previstas, tu precisa ter na tua agenda tarefas. Mais tarefas do que agendamentos, especialmente nesse período. Porque tu precisa entender que aquelas tarefas, se elas trocarem de hora, elas não vão deixar de ser feitas. Então, trocou o horário de uma urgência aqui? Tudo bem, porque tu pode fazer depois. Daí, de novo, se a gente for pensar em prioridade, a prioridade absoluta nesse momento que requer a tua atenção é a tua família. O teu trabalho vai vir depois. Só que para ele caber e servir a função dele, especialmente em termos financeiros e até mesmo em termos emocionais, de tu sentir que tem vida além disso que tu tá vivendo, isso precisa vir em tarefas, em coisas pequenas que vão cabendo nos espaços que tu vai ter. O seguinte, eu coloquei ali para tu assistir 3 aulas. Conceitos práticos de organização, porque tudo isso é desorganização mental. Nessa aula eu explico mais conceitualmente, mas qual é a situação? O cérebro não sabe diferenciar uma tarefa, uma preocupação e uma situação real como uma memória, por exemplo. Tá tudo no mesmo limbo. Então não tem como tu te concentrar se o teu cérebro tá cheio de coisas que talvez ele não deva estar pensando. Tu não tem que lembrar de uma tarefa que tu tem que fazer. Ela tem que estar ali. Se tu me perguntar hoje quem eu atendo depois de ti, eu não sei. E eu não preciso saber. Porque tá na minha agenda. Entende? Aí, a segunda aula é como se livrar da sobrecarga. Por quê? Tu tá sobrecarregado.
tu tem mais energia do que o que tu tá usando. Então, tu tá sempre buscando fazer qualquer coisa pra te manter em movimento. E aí o que que acontece? Tu te sobrecarrega. E aí o que que acontece? Tu te sobrecarrega com coisas que não dão resultado. Sim. E aí o que que acontece? Tu fica em hiperestímulo, em hiperatividade e focando em coisas que não são tuas por falta de um norte. Se tu tiver um norte, tu vai pelo caminho certo. Aqui é o norte. E eu tô te trazendo a metodologia. Pra quê? Pra que tu consiga definir o teu norte. Porque tu precisa saber o que que a tua família precisa, o que que tu precisa, o que que a tua empresa precisa. E distribuir isso por semana. Esse é o movimento estratégico. É tu assumir a liderança que tu sempre teve da tua própria vida e, consequentemente, no exato momento que tu sentiu necessidade de investir em materiais para tua empresa, tu tem uma reserva de fluxo de caixa, de capital de giro para tua empresa para poder investir nisso. Ou seja, quero fazer cartões de visita? Faça, meu bem. A empresa tem dinheiro para fazer cartões de visita. Nesse período de contrato que tu teve, tu aprendeu muita coisa. Primeiro, P da produtividade, percepção. Agora, sozinha, tu mantém prática. Vai mantendo as práticas de tudo que tu aprendeu, até para tu exercer essa disciplina de fazer a gestão da tua empresa sozinha. E aí, aqui na mentoria, a gente vai acompanhando e eu vou te orientando com o que eu sei também. Nem é benéfico ser um dia fixo. Todos se beneficiam quando o líder está em dias alternados. Primeiro, porque eles não vão mudar o comportamento conscientemente com o aviso prévio de que tu vai estar lá. Então, já começa a subir a régua de exigência deles, porque eles sabem que tu pode passar qualquer dia. Segundo, é benéfico para ti, porque tu vai distribuir as tuas demandas importantes nos outros dias, para que o teu subprojeto, gestão dessa equipe, tenha o foco no dia em que tu estiver presencialmente com eles. E aí, tu não tá presencialmente com eles fazendo o teu trabalho. Tu tá presencialmente com eles estando ali. Sendo suporte, ouvindo, anotando, fazendo o que precisa. Acho que isso é uma coisa bem importante. E aí voltam os 4 P's da produtividade. Percepção, prática, progresso e prosperidade. Quando tu tá perto, tu percebe como tá acontecendo. E aí tu pode mudar as práticas desde que seja para o progresso de todos. Nada, o combinado não sai caro. Nada é impossível. Só precisa ser negociado. Gente, eu cheguei aquele dia, eu vi que vocês acharam que eu ia brigar. Eu não ia brigar. Eu só preciso que vocês avisem com antecedência pra gente não fazer atendimento externo. E tá tudo bem. Ninguém vai morrer, né? Exatamente. Tu falou assim, dependendo das demandas, encerrar às 18. É isso que a gente vai acabar. Se tu tem um horário de trabalho, pode ninguém ter te pedido nada. Tu vai fazer as tarefas do melhor ainda. Tu vai assumir a gestão de coisas pendentes que estão te incomodando. De coisas que não estão pendentes, mas que tu quer resolver. Tu vai oferecer suporte para aquele colaborador que tu acha que merece, que precisa. Tu vai reconhecer aquele que tu acha que merece. Tu vai dar uma chamada e te fazer presente daquele que tu acha que precisa. Então, é a hora do melhor ainda. Tu não é uma tiradora de pedida. É depois que tu terminar as tuas demandas importantes e urgentes, sempre, todos os dias. Então, eu fiz tudo que eu tinha que fazer de manhã, de tarde eu vou descansar? Não. É o teu horário de trabalho, tu vai ser melhor no teu horário de trabalho. Cheguei do treino e já sentei aqui pra trabalhar porque tinha umas pessoas pra responder. E aí eu tô toda esclerosada, mas presta atenção no que eu vou falar. Eu tive que compartilhar esse feedback da Lizzy hoje, porque quem participou do Produtividade na Prática percebeu, entendeu, caso não tivesse percebido, que pra mim não é natural acessar emoções e sensações. Eu sou muito taxativa com as coisas, é difícil eu fazer essa análise mais sensorial da coisa, mais emocional. Então, sempre no início da sessão e no final da sessão, eu pergunto, como tu tá te sentindo? Sempre, 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 sempre. No início e no final. Mesmo que eu saiba que a resposta não vai ser a melhor do mundo, mesmo que eu saiba que talvez a gente atrase porque vai ter um... Não importa. Eu sempre pergunto. E muitas vezes a gente recebe, assim, umas mensagens muito legais. E observem que
quanto mais a gente vê a relação entre preparo e resultado, mais faz sentido. Quando é o assunto que importa. Preparo é fundamental. Quando eu observo as minhas mentoradas que mais têm progresso e que mais prosperam, que são aquelas que chegam no quarto P tendo muito progresso em coisas onde elas nem esperavam, projetos que talvez elas nem tivessem no início, nem tivessem no radar, são aquelas que mais se preparavam, aquelas que faziam lista de assuntos para me trazer, aquelas que me acionavam em dia fora de sessão, aquelas que levavam as suas anotações, enfim, essas são as que mais prosperam, porque a gente vai progredir com a metodologia. Agora é óbvio que quanto mais envolvida a mentorada estiver com o próprio progresso, melhores serão os resultados que ela vai construir, né? É evidente isso. E aí, isso volta o assunto dos eventos que eu comecei lá no início do dia, de ter várias pessoas em níveis de consciência diferentes sobre vários aspectos no mesmo ambiente. A gente sempre vai progredir. E quem vai progredir mais sempre é quem tá melhor preparado. Em termos de eventos, é importante que a metodologia do evento seja acolhedora disso. Então, nessa foto aqui, vocês vão ver na última edição da Acelere, na terceira, que foi em março, a Mel fazendo anotações do documento que a gente deixou. Na aula sobre ESG, eu falei bastante sobre as nossas modificações quanto aos materiais impressos, e agora na quarta edição vocês vão ver mais modificações. Mas a gente se preocupa muito em garantir que vocês consigam separar tarefas de insights, para que vocês se preparem para aprofundar e aproveitar o conhecimento que é compartilhado numa palestra, num curso, etc. E para que vocês já tenham organizadas as coisas que vocês vão querer pôr em prática depois disso. Porque às vezes não é nem necessariamente o que o palestrante falou, mas o que alguém que está sentado do teu lado comentou, aquilo ali fez super sentido para ti e vai ser algo que tu vai pôr em prática, ou vai ser algo que tu vai levar pro teu mentor, ou vai ser algo que tu vai levar pra terapia. Eu não sei, mas o conhecimento ele não acaba ali. E quando tu te prepara para fazer essas conexões, é óbvio. E essa produtiva que respondeu essa caixinha aqui, que diz que é pouco, né? Não consegue dizer numa caixinha o quanto que ela aprendeu com os eventos. Eu vou dizer, só dos nossos eventos, ela foi a um workshop em agosto, que foi sobre comunicação nas redes sociais, com a Clarissa Brand. Em setembro, com a Mari Oliveira, sobre comunicação como um todo. Em outubro, na aula 100. E no final de outubro, no Produtividade na Prática. Ela foi a 4 dos nossos eventos, 3 workshops e um curso. Está inscrita para o Acelere também. Todos os dias seguintes desses eventos, ela me mandou mensagem e nós conversamos por horas para aprofundar o que ela tinha tido de insights e o que ela tinha tido de dúvidas. Porque até para tu aproveitar um evento, tu precisa que aquelas coisas que são mais complexas, tu não pergunte na hora. Na hora tem mais várias pessoas ali. As coisas que são mais profundas, leva para depois, leva para tua referência. Muito legal também, quando durante o evento eu vou circulando e vendo as percepções de vocês, e vocês estão discutindo entre vocês. Isso é muito legal, porque essa troca é muito rica. Agora eu tava repassando a lista das inscritas do Acelere, que inclusive já tá acabando, né? E tem mentorada agora, que recém começou, mentorada que já terminou, mentorada que tá na metade do processo, aluna há 2, 3 anos, alunas novas, tem gente que tá chegando agora e tem gente que já fez até a gestão, que é um produto que hoje a gente não tem mais. Então, assim, tem pessoas dos mais diversos níveis de consciência sobre gestão de rotina e projetos e nas suas especialidades. Então a troca ela vai ser muito rica. E a nossa metodologia foi desenhada para isso, para que a gente não aprenda só com o palestrante, que são 6, mas também com as outras participantes que estão ali, que uma hora estão sentadas e outra hora estão em pé palestrando. Essa troca é rica. Nessa edição, todo mundo vai ter ainda mais espaço para fazer isso, porque a gente vai ter mais tempo depois do evento, quando começa a revoada, para até aprofundar aqueles assuntos ali. Eu acabei de pagar as espumantes todas, e são muitas. Então vai ter muita bebida e a gente vai deixar as ideias fluírem pra gente aprofundar aquilo que aconteceu. Então, tanto a confraternização, tanto a diversão, tanto o karaokê, quanto o aprofundamento do conteúdo são coisas que vão acontecer nesse evento. A gente não vai precisar terminar o evento e sair correndo, como às vezes, infelizmente, acontece, porque eu também me empolgo, né? Mas sim, a gente vai poder aprofundar aquelas nossas trocas e ficar quanto tempo a gente quiser lá, aprofundando de verdade o nosso conhecimento e trocando ideias com as pessoas. E como eu disse, estamos nas últimas vagas.
Falei que tá acabando. Fora todos os eu vou das que postaram e não me marcaram, eu perdi. Fora as que postaram no status do WhatsApp e eu perdi, porque não dá pra recompartilhar. E as que não postaram ainda e as que eu ainda não fiz o card. Então assim, ó, são últimas vagas, não é bobagem, não é brincadeira. São as últimas vagas. Vai chegar no dia, vai querer ir, blá, blá, blá. E todas que já compraram, já também passou, não tem reembolso, é isso aí. Tirando ali os 7 dias de garantia do direito do consumidor. Ah, Aline, não vou poder ir. I'm sorry. Tu segurou a vaga de outra pessoa. A gente trabalha com eventos com públicos mais seletos, menores, pra gente poder trocar bastante ideia. Então, te agiliza. É muita otimização de tempo, dinheiro e energia no mesmo ambiente. Aline, eu não consigo fazer no Pix. Faz no cartão. Mas no cartão tem juros. Não tem. Ah, Aline, quero fazer no Pix. Faz no Pix. Ah, Aline, blá, blá, blá. Tá tudo resolvido. Últimos dias, últimas vagas, dia 23 tá logo aí. Bom dia, meus produtivos, já com o relato da aniversariante podendo curtir a vida de verdade no dia do aniversário, simplesmente porque ela se preparou para isso. E isso é o 4P da produtividade, a prosperidade, a gente poder viver coisas que a gente quer muito e que às vezes a gente achava que nem era possível, mas que foi possível através do nosso progresso com as práticas e percepções que deveriam ter sido feitas. Então, assim, ó, que maravilha, que orgulho. E ela já começou falando da agenda. E hoje, quinta, é análise de agenda. E eu preparei um Reels mostrando como incluir feriados na agenda. Vou compartilhar aqui para vocês darem uma olhadinha. No vídeo eu já expliquei brevemente porque que é produtivo fazer dessa forma. E a principal coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente olha uma coisa rápido, a gente não tem todas as informações, não presta atenção em todas as informações. Então, passei ali pela minha agenda 15 de novembro, tá ok. Dia 15, sexta, tu pode? Posso, então vamos marcar. Não viu que ali em cima tem a tirinha feriado que vem avisado direto na agenda. Então, tu precisa o quê? De algo que mostre que se tu bater o olho, tu veja, opa, o que é isso aqui que tem aqui? Feriado. Aí se tu quiser marcar, tu marca igual. Mas se tu não quiser, ou se tu precisar avisar, ou se for até, às vezes, questões de cobrança, né? Que tu precisa cobrar diferente a tua hora pra ser naquele dia, tá ali a informação certinha. E pra feriados que mudam de dia, como Corpus Christi, por exemplo, vocês podem colocar sempre no movimento estratégico anual, ali anotado a microtarefa registrar feriados do ano. Voltando para o relato da Karine, isso também serve para aniversários, para festas que vocês já sabem que vão acontecer, quaisquer eventos. Por exemplo, o Acelere a gente sabe que é sempre dia 23. E neste ano a gente decidiu que será sempre quando sábado cair no dia 23. Quer dizer, quando o dia 23 cair num sábado. Em 2025 isso só vai acontecer no mês de agosto. Então, em 2025 nós não teremos 2 edições do Acelere, como nós tivemos em 2023, 2024. Nós teremos uma só, que vai ser no dia 23 de agosto de 2025, sábado. Ou seja, tô avisando já com antecedência. O que vocês vão fazer agora? Vão lá na agenda de vocês e vão fechar sábado à tarde do dia 23 de agosto de 2025. Acelere 5. Por quê? Porque quando a gente vai sabendo as coisas com antecedência, a gente já tem que ir colocando na agenda, se a gente quer participar, claro, pra já saber que tem aquilo ali. Pra quando chegar mais perto e surgirem outras coisas, tu já ter todas as informações pra tomar decisões. A Aline foi usar o exemplo e já falou do Acelere 5. Sendo que antes do Acelere 5, no Acelere 4 ainda, que faltam 9 dias, nós temos o lançamento de uma novidade aqui, né? Que eu não posso ainda falar, mas tô animada. E preciso falar uma outra coisa também. Todas essas coisas que a gente sabe que vão acontecer, são exatamente as coisas que a gente menos coloca na agenda. Como é que eu não vou lembrar que é meu aniversário? Tu aposta quanto que em algum momento de sobrecarga tu pode não lembrar que é teu aniversário? Como é que eu não vou lembrar que... Gente,
Não superestimem a capacidade neurológica de vocês enquanto vocês estão sobrecarregadas, enquanto vocês estão fazendo 400 coisas ao mesmo tempo. Não subestimem. O que custa colocar ali? Tu não vai fazer aniversário todo ano no mesmo dia? Tu bota uma vez só. Meu aniversário fecha. Pra que tu bata o olho e saiba. Pra que se um dia alguém tiver com a tua agenda, bata o olho e saiba. Isso reduz o estresse. Essa é uma das mais simples das discussões que a gente tem nas sessões de mentoria, por exemplo. Então, aprender a usar a agenda, aplicar uma metodologia consistente, antifrágil, são coisas que acontecem dentro de um progresso muito maior. Para pessoas que precisam de mais agilidade, desenvolver agilidade. Para pessoas que precisam de mais calma, desenvolver a calma. Vocês viram como eu sou acelerada? Eu já tô falando de um evento de agosto do ano que vem. Então eu preciso fazer o contrário. Eu preciso manter a agilidade, mas com calma, com presença. Cada pessoa precisa de uma coisa diferente. E a nossa metodologia permite isso. Vocês estão vendo os relatos das mentoradas. Vocês estão vendo o progresso. Vocês estão vendo quem segue as minhas mentoradas. Tá vendo a quantidade de coisas novas que elas estão lançando e coisas importantes que elas estão mantendo. Por quê? Porque elas estão conseguindo viver as suas vidas e os seus projetos da forma que elas precisam. E isso é coisa que a gente faz na Mentoria Fortuna e eu tenho vagas a partir do dia 27. Pra que serve o dado? O dado serve pra gente tomar uma informação, pra gente tomar uma decisão melhor agora. Então, se eu sei que em novembro do ano passado funcionou isso, agora eu não preciso ficar, o que eu vou fazer? Não, eu já vou naquilo que eu sei que deu certo, fazendo só pequenos ajustes necessários. Então, acho que essa sim é uma coisa que, se der pra fazer já hoje, é uma coisa que vai dar resultado pra vocês. Preencher isso aqui não é montar um projeto, é descrever. Só descrever. É só descrever o que já existe. Já existe uma equipe, já existem recursos, tudo isso já existe. Tu vai só visualizar. Porque pra gente fazer a nossa prática, a nossa percepção precisa estar muito clara. Tu já tem um objetivo. Qual que vai ser o teu objetivo? A combinação das suas metas de faturamento de novembro e dezembro. Esse é o teu objetivo. Uhum. Então tu não vai aprofundar muito. Tu vai descrever. Não precisa. O que tu tiver de insights mais profundos, tu pode anotar e a gente pode discutir. Mas eu quero que tu tenha uma visão clara. Justamente para tirar um pouco essa carga emocional e a gente conseguir tomar decisões um pouco mais objetivas nesse momento. Por motivos operacionais da Produtiva Suelen, que será responsável pela confecção dos troféus Produtiva do Ano e Produtiva da Galera, estão encerradas as competições. Já temos os nomes, já estão salvos aqui no meu coração. Parabéns para todas as participantes. Parabéns para as vencedoras que só vão saber lá no dia 23 no Acelere. Inclusive a Suelen, que vai confeccionar os troféus, também não vai saber quem são. E vai ser muito, muito, muito legal. Tô muito orgulhosa do progresso de vocês em todos os projetos. Super me emocionei lendo as mensagens de vocês no formulário. E vendo as outras pessoas torcendo por vocês também, porque o progresso foi muito grande. Parabéns! Descrevendo isso, tu percebe o quanto de progresso tu tem tido? Eu vou te dizer uma coisa que é assim, ó. A gente até teve uma aula recente sobre isso. A diferença de pico de demanda e pico de intensidade. Eu gosto de usar o exemplo de imposto de renda contigo. Os últimos dias de imposto de renda são um pico de demanda e pronto. Mesmo que tu não procrastinasse algumas coisas, seria, porque é da cultura do brasileiro fazer os 45 segundos tempo. Agora, isso que tu fez de separar um dia pra ir até o fim, até o limite, chama pico de intensidade. É uma coisa consciente. Tu conscientemente usou o recurso da tua energia e do teu tempo para fazer aquilo que tu tava sentindo que era fundamental. E aí, não era só demanda pendente. Tu não ter agendamentos, por exemplo, nas sextas, que é o primeiro passo para futuramente não ter demandas fixas nas sextas, só tirar pedidos mesmo, né? Só a esfera do melhor ainda e atender demandas que surjam. A gente vai precisar ter um pico de intensidade nos outros dias. É natural isso. Eu vou te dizer que comigo também, segundas-feiras eu não atendo. Só que daí, todas as minhas tarefas estratégicas são feitas na segunda. Eu fico mais exausta do que nos dias que eu atendo. E aí, pra eu concentrar os meus atendimentos, quartas, quintas e sextas, eu atendo 8, 9 e meia e 11. Eu passo 4 horas e meia aqui, ó, tocando. Pra quê? Pra não atender sexta de tarde, que eu tenho coisas grandes pra fazer, pra não atender na segunda. Então, é exatamente essa flexibilidade. Só que, claro,
A gente vem de um CLT, a gente vem de uma carga horária fixa. A gente não tá acostumado que esses picos e vales, eles podem ser produtivos desde que eles atendam às nossas necessidades e às necessidades da empresa, é claro. O que tu falou agora sobre consciência é muito importante, porque ver as coisas como demandas isoladas faz com que o teu negócio se dissolva. E aí tu já não é a pessoa líder de um projeto, mas sim a pessoa que fica tirando pedidos avulsos. A gente precisa dar um passo para trás para enxergar os fios condutores, as coisas que conectam uma demanda à outra. Por que o meu cliente está pedindo isso e o outro cliente está pedindo uma coisa parecida? O que tem a ver esse pedido com esse outro? E o que eu posso fazer para gerar uma solução para que eles não fiquem me trazendo esses pequenos problemas ao longo do tempo? E aí volta a questão comercial. Por que eu te perguntei por que funcionou melhor na terça e na quarta? Pra mim faz total sentido. Segunda-feira as pessoas costumam te chamar mais, porque elas pensaram 200 coisas que elas precisam no final de semana, e elas vão te chamar na segunda. E quinta e sexta já tem todas as demandas mais do final da semana. E tudo aquilo que por algum acaso tu procrastinou no meio da semana, quase, foi por pouco, podia ser diferente. Quase que a nossa história teve um final feliz, mas não dependia só de mim. Eu ia dar uma descansada, mas a cabeça tá a milhão, porque faltam 7 dias pro evento, né? Então eu fui dar uma olhada nas nossas memórias e quero compartilhar algumas coisinhas com vocês. Mas primeiro vamos ver o que vocês gostam de fazer nos feriados. Outra coisa é fazer as coisas com calma, né? Às vezes eu também me permito fazer isso em feriado. Ok, vou fazer as coisas de trabalho normal, mas sem me preocupar com ordem, sem me preocupar com quanto tempo vai levar, só fazendo assim com calma e curtindo o dia. Daqui a pouco eu interrompo uma tarefa pra fazer outra, porque a gente não tá falando do que acontece todos os dias, mas de uma coisa pontual. Gosto também. Sim, porque tudo na vida é equilíbrio, né? Não tem por que fazer uma coisa ou outra, se dá pra fazer um pouquinho de cada coisa do jeito que a gente tiver vontade. Acho que isso é o mais importante, né? Mesma coisa da outra resposta, não precisa ser primeiro uma coisa e depois outras coisas vão sendo mais leves, também gosto. Que coisa mais linda. Eu lembro que no teu processo de mentoria, uma das coisas que a gente mais pesou era a importância de ter lazer de qualidade, lazer consciente. Não adianta a gente só cumprir obrigações e não colher os frutos disso, né? Então eu fico muito feliz por tu estar conseguindo. E inclusive estou aguardando a tua inscrição no Acelere na Revoada. Tu merece esse lazer com as pessoas que progrediram contigo ao longo do ano. Não há juízo de valor quando o assunto é lazer. Ainda hoje a gente conversou sobre isso no atendimento. Lazer de verdade tem que ser inútil. Se serve para alguma coisa, já não é lazer. Já é ou saúde, ou trabalho, ou estudo. Agora, se realmente não serve para absolutamente nada, mas te diverte ou te relaxa, aí sim é lazer. Só não pode ser coisa que é proibido, né? O resto tá tudo liberado. É que se a gente não faz as coisas que a gente gosta, a vida passa e a gente não vê. E mesmo no assunto trabalho, tem coisas que a gente gosta e que a gente precisa ver e celebrar o progresso também. Então, foi isso que me veio à mente agora e eu quis vir compartilhar com vocês o nosso progresso da primeira até a quarta edição do Acelere. Isso sem nem falar dos workshops que, como a gente faz todos os meses, a gente progride ainda mais rapidamente. E claro que tudo aquilo que a gente aprendeu de produtivo com os workshops, a gente vai aplicar na quarta edição do Acelere. Mas quero compartilhar com vocês porque mesmo lá no nosso MVP do Acelere, em 23 de março do ano passado, a gente já teve resultado. Então dá uma olhadinha.